Olá a todo mundo que nos acompanha aqui no Brain Inteligência Estratégica no YouTube. Hoje nós temos mais um Conversa de Mercado e vamos falar com o Alexandre Mangabeira, que é diretor executivo da Tecnisa, uma das maiores e mais importantes e tradicionais incorporadoras e construtoras do Brasil e que traz a tecnologia, que é um dos temas que nós vamos falar hoje, no nome ali, né? No nome e sobrenome junto. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo convite. Bom, vou começar só contando a minha carreira. Hoje eu sou diretor da Tecnisa, como ele falou. Já tinha sido funcionário de carreira por 11 anos da Tecnisa, saí por 6 para ser diretor e co-presidente depois na RNI, e tive a oportunidade agora, 1 ano e meio atrás, de voltar, né? Sou engenheiro de formação, voltei no momento da empresa aí de retomada. A gente divulgou um guidance de 1,2 bi a 1,5, né? 1 ano mais os 2 meses do ano passado, e a gente tem dito que vai cumprir, vamos cumprir, né? A empresa focou todos os lançamentos agora em São Paulo capital, porque ela se prejudicou muito lá no passado com a expansão que teve. Então agora tem uma estratégia mais focada e tem um momento de retomada, né? O balanço ainda não reflete resultado, porque demora para vir, você até pocar, enfim, vender, pocar. Então, logo mais a gente está entrando aí até em ritmo de crescimento, de reversão para lucro e refazendo pipeline. Está vindo o Jardim das Perdizes em breve aí, com CEPAC ou sem CEPAC. A gente está com 2 estratégias em paralelo que dá para soltar um pedaço dele sem precisar de CEPAC, né? A lei da Água Branca, você deve ter visto, aprovou e depois agora cancelaram, né? Fizeram uma liminar suspendendo a lei, está uma briga lá, prefeitura, enfim, para falar uma lei que está há 4 anos lá aprovando, falaram que não foi feito nada, não foi feita audiência. Enfim, aí é briga para eles. Verdade. Dizem então, né, Mangabeira, que o bom filho a casa torna, né? Pois é, eu ouvi muito isso. Veja, você participou lá atrás, você falou que reforçou que hoje a Tecnisa está 100% focada em São Paulo, capital, né? São Paulo, capital. Isso, e Grande São Paulo ali, mas é mais capital. Você chegou a participar um pouco do processo de expansão da Tecnisa? A Tecnisa atuou lá em Brasília, atuou em Curitiba, a Brain aqui de Curitiba, fizemos alguns trabalhos juntos, tanto com a Tecnisa quanto com a Stuberg, porque a Tecnisa em Curitiba atuou em 2 partes, sozinha e em conjunto. Você participou um pouco desse processo lá atrás de expansão? Eu saí em 2014, né, da Tecnisa. O IPO foi em 2007, então foi bem a hora que começou a expansão, né, de todas, aliás, todas foram mais ou menos nessa época. E eu estava lá. Então, tinha uma história de guidance inicialmente, todo mundo comprando um monte de terreno, fazendo parcerias, né, dando até, inclusive, linhas de mútuo, né, para parceiros, etc. Todo mundo precisava crescer, tinha todos de capital aberto nessa estratégia. Aí teve estouro de custo, teve, enfim, porque ficava muita coisa. Mudança na cultura da empresa, porque fica mais, às vezes tem um parceiro que não conseguiu absorver a mesma, para transmitir a mesma cultura, enfim, é uma série de problemas. É difícil, assim, a MRV, ela consegue fazer isso de forma linda, né? Mas é ela, né? É ela, né? O problema, às vezes, a expansão em parcerias, acho que não é fácil. Não é fácil, não. Eu não faria de novo. Salvo se eventualmente, né, daí não é uma expansão, é uma oportunidade, às vezes um projeto muito grande, se existisse um Jardim das Perdizes fora de São Paulo para construir ao longo de anos, né? Aí quem sabe. Eu acho que normalmente quando junta-se 2 grandes empresas, tal, aí é um negócio diferente, né? Então, já que você comentou do Jardim das Perdizes, nós podemos afirmar que o Jardim das Perdizes foi a retomada o início da retomada da Tecnisa após aquele período de crise que você falou do IPO. Aí, depois do IPO, todas as empresas de capital aberto sentiram, porque foram pregas no contrapé,
Bem no momento do primeiro ciclo grande de entregas, veio a crise econômica, final do primeiro governo Dilma, começo do segundo, impeachment, Joesley Day e tudo mais, crise dos distratos, e todas as empresas sentiram, umas mais do que as outras, mas todas sentiram. A Tecnisa ficou um tempo sem lançar, e de repente veio esse projeto maravilhoso que é o Jardim das Perdizes. O quão importante é, ou foi no início, e ainda é para a Tecnisa, o Jardim das Perdizes? Se você até puder contextualizar aqui, para quem não conhece o projeto, falar um pouquinho da envergadura dele, quando começou, qual é o VGV potencial no final, há quanto tempo vocês estão vendendo? O Jardim das Perdizes, ele é um loteamento que foi feito ali na Marquês de São Vicente com a Nicolas Boer, né? Ele está no bairro da Barra Funda, mas na verdade a gente estendeu o bairro. Ele tem tanta questão de segurança, é tudo fiação subterrânea, tem um parque de 50 mil metros no meio, e aí a gente loteou de forma que fosse lançando incorporações depois em etapas, né? Então ele já está metade, talvez quase metade feito, deve ter mais de 3 mil pessoas morando lá, fora as que frequentam o parque, e é super citado, eu vejo ele aparecendo em outras propagandas de outras empreendedores da região, próximo ao Parque Jardim das Perdizes. Os nossos estão voltados para o parque, né, que a gente que fez. Ele não é a retomada, tá, Fábio? A retomada são empreendimentos que estão saindo agora, tem uns 5, 6 empreendimentos saindo agora em bairros da Zona Sul, principalmente, e o Jardim das Perdizes, como não tinha a lei da operação, a gente ficou meio sem conseguir evoluir, né? A aprovação acontecendo, temos até projeto aprovado, mas se você não tinha o CEPAC, você não tem o alvará de execução. Então não tinha lei, não tinha CEPAC, então a gente está em stand-by com ele. Então ele não é a âncora da retomada. A gente está fazendo essa retomada com o dinheiro que a gente pegou do follow-on, compramos terrenos, aprovamos esses terrenos e estamos lançando essa leva de terrenos que foi comprada com o dinheiro do follow-on. Então, porque como já tem 3 mil pessoas morando, dá mais ou menos uns 1.000 apartamentos que já existem lá prontos, isso? Por aí. Por aí. Esse vocês fizeram sozinhos ou em parceria na época ainda? A gente tem lá uma sociedade com a Heinz, tá? Quase meio a meio, a gente tem um pouco mais, mas é uma parceria que a gente faz e fazemos tudo em conjunto, né? É uma gestão bem compartilhada, a inteligência de tudo, assim, das plantas, tudo é consensuado, é bacana. Esses foram Às vezes, lançamentos sim, antes da necessidade do CEPAC. Não, esses são coisas que estão todas no forno. A Heinz, eu não sei agora, Fábio, te precisar exatamente em que momento ela entrou, porque tinha PDG no meio, Votorantim e tal, e aí em um determinado momento a Heinz entrou, comprou, ficou Heinz Tecnisa. Não sei se foi no meio do empreendimento ou se foi lá no início. Eu acho que foi bem meio que no meio, tá? Então não dá nem para precisar. Então a Heinz deve ter pegado um pedaço e agora a gente tem uma leva nova para fazer, que está saindo 100% com a Heinz. Tudo nasceu nós em conjunto com eles, né? Como é que... Então você falou que fizeram, né, um follow-on, aumentaram o capital, trouxeram o capital para dentro e compraram novos terrenos. E estão desenvolvendo projetos, em especial na Zona Sul. O que esses projetos têm de especial? Eles continuam refletindo o que a Tecnisa pensava há 5 ou 10 anos, ou quando vocês compraram esses terrenos, vocês compraram pensando em alguma proposta de valor diferente, ou imprimir alguma marca diferente? Teve alguma estratégia geral que abarcou as várias compras, ou foi pensando oportunidade de terreno a oportunidade de terreno que foram aparecendo? Se eu te falar a quantidade de terrenos que a gente analisa para chegar no terreno final que a gente quer comprar, é um absurdo, né? Sei lá, O acho que de funil cada... ele começa gigante lá em Não, cima. exato. Até, né? Então, primeiro tem todo esse filtro, né? Depois, quando a gente entra na etapa de produto, a gente também começa a ter uma discussão muito grande com várias áreas, assim, a gente ouve muito imobiliária, a gente escuta agência, tem vários departamentos participando das reuniões e a gente começa a surgir ideia, quem é o público desse empreendimento? Puta, vamos pelo diferencial, colocar mais para tentar pegar um pouco mais de preço, ou vamos trabalhar no seco, porque aqui
o cliente não tem dá tanto valor. Então, começa a se discutir essas coisas a cada produto, tentar olhar um pouco a tendência. A concorrência lançou muito 2 e 3, 2 dormitórios. Aí você fala, bom, então 2 é bom? Na verdade, você não tem menor oferta depois que lançaram tanto isso. Será que cabe mais um? Então, a gente fica tentando descobrir isso, às vezes usa a própria Brain, né, para fazer as pesquisas que trazem esses números, e para chegar no produto. É uma fase mais chatinha, né, porque fica uma ida e vinda, né, muita gente opinando, e é bom, uma coisa saudável que depois sai o melhor, né? Não pode ser assim, preciosismo do preciosismo, aí a gente perde o time, mas então assim nasce assim um produto que a gente está pensando aí para cada terreno, entendeu, Fábio? E você me perguntou também, tem coisas diferentes, né? Não dá nem essa história de pandemia, todo mundo já cansou de falar, né? A gente tem que a história do locker, da entrega, agora é o iFood, Rappi, todo mundo. Então tem que ter a gente tem contratado projetos, para você ter uma ideia, para fazer o estudo do funcionamento do condomínio depois. Uhum. Porque a gente não pensa em muita coisa, né? Tira o lixo, é o tamanho, enfim. Então a gente contrata, o cara já começa a botar o dedo e arrumar na fase do projeto legal. Então, para tentar ter um funcionamento lá na frente que a gente vai, alguns imprimir e ver, putz, isso aqui foi bobeira, ó. O cara sai aqui, tem que passar na piscina para ir no salão de festa e não sei o quê. Enfim, você fica pensando, fazendo bobagem. Você falou, né, realmente, né, todo mundo da pandemia já falou a mesma coisa, locker para receber as mercadorias lá embaixo, né, esse tipo de coisa. Na planta, vocês tiveram algum tipo de coisa que mudaram? Estão privilegiando um pouco mais varanda? Estão privilegiando um pouco mais paisagismo para dar uma sensação mais de verde para as pessoas? Olha só, varanda, o que a gente faz é a gente usa o máximo que dá. E eu acho que todas as empresas fazem isso, né? Você tem lá o zoneamento, ele te fala o quanto você pode pôr de varanda por pavimento, e aí é infinito. Você pode, quanto mais andares você fizer, mais você ganha em varandas no total sobre a área. Então, quanto a gente costuma falar, depende de um prédio muito baixo, você não consegue crescer muito, porque terraço é não computável, né? Então a gente sempre faz no máximo que dá pela lei. Não é que é um terraço grande, mas é um terraço que você consegue fazer já aquilo que todo mundo quer, que é botar muitas vezes uma mesa no terraço, integrada ali com a churrasqueira, se der a cozinha, dependendo do tamanho do projeto. Então é isso. O terraço, então, ele fica com uma distância ali acima de 3,5 metros, né? De profundidade para caber isso. Eu acho que é um negócio que quase todos os produtos hoje que eu vejo no mercado têm. Né? A gente tem falado, e as empresas têm, estamos em momento de revisão de plano diretor na cidade de São Paulo, e muito se fala sobre vários assuntos. Será que não dava também para um desses assuntos para que a prefeitura liberasse quase que completamente como área não computável a varanda, para que eventualmente colocasse varandas ainda maiores e as pessoas pudessem ter quase casas dentro de um apartamento? Olha, eu acho que para a prefeitura é ruim, porque ela vai arrecadar menos, né, Fábio? Porque se a gente está falando aí de comprar o Torga, por exemplo, um empreendimento, e quando você dá mais área não computável para ela, você paga menos outorga, você só paga sobre a computável. É igual que a gente estava falando, que assim, as coisas são sempre difíceis para o incorporador, então eu acho que dificilmente a prefeitura aceitaria, vamos deixar livre, dificilmente. Queria ainda falar ainda um pouquinho sobre o produto, que você, nesse teu 1 ano e meio como diretor aí executivo da Tecnisa, falasse de um ou dois projetos que ou são recém-lançamentos ou que vão entrar no mercado agora, nos próximos 2, 3 meses, e que brilhou teu olho, assim, que você falou, nossa, esse aqui é um filho que eu estou feliz de dar o nascimento. Eu vou contar um negócio, eu vou contar um case da Tecnisa e juntar um pouquinho que alguns que vejam esse vídeo podem já ter visto que a Tecnisa comprou uma startup, a Box Office, o que ela vai fazer e tal. Aí outro dia eu acho que já saiu 2 anúncios nos jornais falando dos workpods, não sei se você já ouviu falar dos workpods. Mas eu quero contar o que é isso. Os workpods, o que eles são, né? A gente até, o meeting do projeto foi hoje.
A gente veio com aquela história do trabalho híbrido, né? Todo mundo, a Tecnisa vai ser híbrida também, então a pessoa vai trabalhar 1, 2 dias, a gente ainda não criou a regra, mas a gente vê que tem muita empresa que vai entrar no híbrido e tem problema do funcionário ficar em home office, né? A gente também acredita que vai ter home office, etc., mas a gente defende que tem uma terceira opção, que é o coworking e um negócio parecido com o coworking, que é o nosso case, que são os workpods. A gente está construindo andares, ou até tem um que é torre, vou falar assim, mini salas comerciais, são pods mesmo, começa 4,5 metros, 6, 8, 10, tem até 16 metros, que você tem lá posições de trabalho. Isso vai funcionar como a gente acredita que a empresa vai subsidiar o funcionário para ficar 2 dias em casa. 2 dias ou em casa, que se ela não ver problema nisso, isso é um concorrente nosso, ou se a gente tiver uma rede de espaços que possam ser utilizados, ela vai poder escolher um desses, né? Então, a ideia, um desses espaços é o nosso prédio de workpods, que é isso que eu falei, mini salinhas. E então, este primeiro vocês vão fazer um prédio com esses... Tem 3 já tem 3 sendo lançados. Um deles é uma torre, porque tem vezes que ele é alguns pavimentos e depois é estúdio residencial, estúdio NR. Então, tem um que é misturado e tem um que é só 100% de salinhas, de micro salinhas. workpods, que é na Rua das Flechas, esse. E vocês imaginam que esses workspots, eles vão ser feitos uma gestão para locação do próprio empreendimento, porque o objetivo é que alguém compre, por exemplo, os 4 metros. Como é que vocês estão imaginando isso? Você matou a pau, olha. Eu acho que o WorkPods ele vai ser vendido um pouco, e eu acho que pouco mesmo, para o usuário final, porque o cara acha que dificilmente vai comprar a não ser que ele não consegue atender dentro do WorkPod, a não ser que ele compre o maior, mas é muito para pessoa autônoma, ele vai mais local, eu acho, né? Então, quem vai comprar, na maior parte das vezes, eu acho que é um investidor, né? E o investidor não quer ter trabalho, então a gente tem a adesão ao pool optativo, que a gente fala. Então, tem um pool, não é obrigatório pôr no pool, o nosso empreendimento, você pode ficar fora do pool, se quiser. E esse pool faz isso que você falou, exatamente. Busca o cliente que vai alugar e opera, até cuida da parte de propaganda, enfim, para fazer o business ter viabilidade. O que eu vendo para o investidor é rentabilidade, né? Basicamente é esse. Um conceito bacana, porque antes, inclusive, da pandemia, uma das ideias do coworking, né? Quando a gente falava lá com o Thiago, por exemplo, né, da Regos, falava a ideia de espalhar esses escritórios, e empresas já vinham pensando, bom, uma forma de eu atrair um funcionário, alguém bacana, quando o cara não quer fazer uma distância tão grande, é eu ter pequenos headquarters, né? Eu ter um headquarter de verdade, maior aqui na Avenida Paulista, na Faria Lima, enfim, na Berrini, sei lá qual que é onde que ele colocou o centro do escritório, mas alugar um andar, meio andar, meia dúzia de salas em algum lugar. O problema disso é que, em geral, não era simples você colocar um prédio inteiro de escritórios numa região não tão típica de escritório, numa quadra não tão típica de escritório, porque quando você tem um volume muito grande de salas e salas maiores, o ponto vale demais como ponto comercial. Não dá para ser um ponto onde cabe muito melhor um residencial do que o comercial, né? Não é assim. Mas quando você pensa isso mais interligado de verdade com o residencial, ou seja, ele é um complemento, e daí colocando unidades muito pequenas, porque realmente é para o cara usar ali, não vai usar todo dia, né? Está usando um pedaço. Pô, gostei muito da ideia. Esse aqui não, a ideia diferente. Então, mas é exatamente o que você falou. Os workpods, a diferença em relação da Regos, a Regos, assim, os escritórios dela estão nos eixos comerciais. O eixo, se você olhar assim, onde a população mora e onde ela trabalha, o deslocamento é um absurdo. Assim, tem alguns mapas que a gente mostra
ela demora 2 horas e 40 em média para chegar. Então, a ideia é que a pessoa possa ter uma rede que ela possa trabalhar. E um dos espaços ser esse WorkPods. E o nosso WorkPods, onde é que está? Em bairro residencial, diferente da Regus. Então, a nossa estratégia é pegar quem mora ali, raio de 1 quilômetro e meio, o cara vem a pé, bicicleta, não tem vaga, os WorkPods, trabalha, chega lá, super no friction, aplicativo, já está autorizado, às vezes a empresa paga o passe, né? Isso já fica processado lá. Pode ter empresa que fale, ó, você vai trabalhar nesse escritório, pode ter empresa que deixe livre, ó, escolhe onde você quiser. E às vezes, dependendo daí, digamos, uma pessoa que ela tem também relacionamento com o cliente ou com o fornecedor e ela gira, né? Ela acaba tendo daí mais pontos também, porque na medida em que vocês forem lançando mais, vai criando esse meio ambiente aí, né? Ao Não, então, redor, acaba tendo outros, porque é como, embora cada um seja individualizado e nem todo mundo é obrigado a entrar no pool, naturalmente o gestor tende a ser o mesmo e você consegue sim, é que mais pontos para usar, né? tem uma charada nessa história toda, é que o que a gente fala quando a gente comprou a startup da Box Office é que a gente comprou uma plataforma para fazer o quê? Primeiro, conseguir processar contratos de locação e estar plugado em cada uma das redes de espaço que eu vou achar cliente, né? Através de tecnologia, fácil, né? Então, sem necessitar presencial. A Box Office já tinha isso, a gente foi lá, entrou com uma participação para pegar isso para a gente e crescer, né? E a ideia é, não adianta eu ficar esperando ter só o WorkPod. Mano, daqui 2, 3 anos, não resolve. Então tem que acontecer. Então, tem um outro business em separado que não tem nada a ver com esses WorkPods físicos, que é essa plataforma que ela vai pegar coworkings, cafés que tenham espaços de trabalho. Ah, pode ser espaço aberto? Pode, né? E aí, criar uma rede. Obviamente tem que ter uma curadoria desses espaços tipo A, B, C, D, E. E aí a empresa compra 8 passes para o meu funcionário. O cara entra lá, puta, numa rede, pode até ser Brasil inteiro. Entendi. Então é maior ainda, digamos, poxa, tem um Ah, determinado tipo de rede de cafeterias em que elas estão dispostas a ter um espaço mais reservado, com uma estrutura específica para que o cara abra o notebook dele com uma boa infra ali e possa, né? é isso. Bacana. E o que a gente fala pelas nossas simulações é que assim é super low cost em relação ao que você vê praticar um coworking, etc. Então, a gente fez de uma forma que, putz, saísse barato e por isso a empresa subsidiaria o funcionário. A gente acha que esse vai ser o maior business desses coworkings, workpods nossos, são as próprias empresas, porque se for contar com os autônomos, que uma hora ou outra vai fazer reunião lá, vai fazer uma aula de inglês, pagar uma horinha, isso aí não dá. E como é que vocês estão vendo o mercado residencial dentro do contexto de São Paulo hoje, que é o seguinte, né? Tem bastante estúdio saindo, muito estúdio, um quarto, tal, e tem o econômico também. Como é que você está vendo a dificuldade de fechar conta para projetos de 2 e 3 quartos de classe média, média alta? Ou seja, não é o cara que pode pagar 22, 24 mil reais. Quando você fala assim, dificuldade de fechar a conta, né? O que significa isso? Significa que o quanto subiu o custo de obra não foi absorvido no aumento de preço que deveria ter acontecido. O mercado não subiu o preço. O INCC, os últimos 12 meses, está dando mais de 10%. Enfim, e isso fora descolamento, que a gente tem vindo, na nossa cesta de incorporação, assim, residencial mesmo, os insumos descolaram mais. Então a gente, e aí, o que você faz? Porque enquanto é INCC, ok, para estoque você tenta pôr na tabela a correção, quando você está na carteira, o cliente está indexado a INCC, você está protegido, né? Então o problema é quando você ainda não lançou. Então teve muito descolamento.
a gente está tentando botar em preço ou fazer mudança de tecnologia construtiva, reduzir prazo de obra, porque a hora que você reduz prazo, meu, a conta é muito boa para reduzir custo, né? Você tira a mão de obra administrativa, enfim. Na fase de projetos, a gente é incansável também em tentar. Então, a gente viu que tinha umas gordurinhas que a gente não olhava e você vai juntando pouquinho em pouquinho, é o que a gente às vezes precisa para recuperar um pouquinho, né? Você Mas teve uma falou, queda. eu costumo falar, às vezes, que o Empire State, que foi feito nos anos 20, ele foi construído em 13 meses. E nós estamos no século 21. E... Não, a gente não muda, a gente gosta de pilhar tijolo. Ah, Mas não, mas parte tem. disso não é também, Manga, o fato de ter que financiar o cliente durante a obra, ou seja, a gente coloca os 36 meses que é para o cliente poder ter poupança, porque não daria para fazer em 20 meses, talvez, pelo menos, a obra? Como é que você vê essa equação? Eu acho que essa questão, primeiro em São Paulo, pelo menos, tá, Fábio? Eu sei que eu já fui da Rodobem, sei como é que é, mas acho que em São Paulo, hoje a gente tem visto captações muito altas, assim, a maior parte está dando 40%, 50%. As pessoas fogem hoje do INCC, né? Então, o prazo poderia, se pudesse ser curto, diminuir 1, 2 meses, não vai ter esse impacto de apertar a tabela, entendeu? Porque a sua preocupação é, ele precisa captar 30%, 35% e tem menos meses, seria isso, Seria isso, né? né? É, então, eu acho que 1, 2 meses, assim, para mercado de São Paulo, e para nós pesa, reduz custo, então é bom. Então, a gente, se tiver prazo para cortar, a gente capa, aqui, independente de tabela. Que é uma coisa boa. Nós fizemos um estudo, a Brain, para o Ministério da Economia no ano passado, que eles têm um projeto grande de industrialização da construção civil. O projeto foi liderado pela Recepet, que é a rede de inovação lá de Santa Catarina, e tinham vários verticais. Nós analisamos duas. Uma delas foi o funding, como é que teria que ser o processo de funding para poder facilitar o processo de industrialização das obras, né, com o objetivo de cair pela metade até o tempo de obra, né, cair até 18 meses. Eu tive um bate-papo esses tempos com o Cetim, né, com o Antônio, e ele comentou que ele já entregou IBIS de 350 quartos pronto, com enxoval e tudo, em 16, 17 meses. Né? Mas aí dá, já vi menos. Né? Ou seja, porque daí a conta é diferente. Cada mês que eu antecipo é um mês a mais de receita que não existiria, né? Então, pô, se eu antecipo a obra, é dinheiro para dentro, né? Então, normalmente, quando você tem projeto que tem renda para acontecer e já garantida, aí a conta é outra, né? Aí a conta do custo de obra, aí você pode botar para cima, porque aí entra essa variável da receita que vai vir quando você entrega, né? Então, aí você consegue usar muita estrutura metálica, você começa a usar itens que normalmente custa. Quer fazer rápido, vai custar um pouco mais, mas reduz prazo. Aí a conta que você tem que fazer e aí, no final, como que ficou? 0 a 0? Mas tem menos desperdício. Depende menos de mão de obra. Então, você vai escolhendo para chegar na tecnologia e no prazo, né? Como é que vocês estão vendo aí dentro da cidade de São Paulo oportunidades em outros nichos de mercado? Vocês estão pensando em atuar, quando eu digo outros nichos do mercado imobiliário, naturalmente, né? Nós temos aí a pessoal de multifamily como locação, vocês já trabalham com fundos, né? Então, eventualmente, ir para coisa de locação, ou de estudante, ou de projetos gigantescos. Tem alguma coisa fora da caixa que você possa comentar? A gente é meio conservador nisso, a gente às vezes arrisca em fazer um negócio ou outro, né? Mas, por enquanto, a gente quer primeiro fazer a retomada e depois pensar em fazer por exemplo, entrar em serviços. Não é muito nossa praia, porque a gente entraria agora, né? Nesse momento de retomada, a empresa ainda está enxuta, né? Uhum. Personalização de projeto. A gente pensa, será que não pode ser um business, entregar mobiliário, entregar linha branca, sabe? Vamos entregar pronto, chave na mão ou não? Porque é um negócio gigantesco isso. Você precisa ter parcerias, enfim. Então a gente estuda isso, mas por enquanto estamos só na prancheta. Você que puxou agora esse entregar tudo, chaves na mão,
tem os players aí estilo Loft, que eu acho que hoje é a que está mais destacada dessa maneira, né? De faz aí o iBuyer e compra, ajusta, revende, chaves na mão. Você acha que isso pode ser, então, um business? Não nesse momento para a Tecnisa, eu entendi, mas você acha que isso pode acabar virando business para Para incorporadoras? a Tecnisa, a gente conversa um pouco, assim, às vezes com a Love. Eles operam, né? Eles compram, reformam, né? Uhum. E fazem os co-livings, né? Uhum. Eu acho que na figura do incorporador, assim, ele tem que ver se... Eu acho que tem um dinheiro, um capital intensivo, então precisa ver se, pelo conselho da empresa, ela poderia fazer. Eu acho que, assim, para a Tecnisa, não, tá? Uhum. Mas é um business que eu acho que dá resultado. Acho que co-living, se olhar... Tanto é que, às vezes, ela vai lá e compra o prédio inteiro. Então, você vê, se ela já vendeu 3, 4 NRs inteiro, e o cara vai fazer exatamente isso, fazer renda, né? Você acha que esse mercado de estúdios ainda tem espaço? A gente tem medo, né? Você sai, o estúdio é porque você precisa fazer vaga, aí você cria o estúdio para aumentar a área do outro apartamento, né? E fica todo mundo fazendo um monte de estúdio para poder fazer apartamento grande, né? Dificilmente tem área que o cara faz estúdio porque está ali no metrô, enfim, quer fazer mesmo estúdio, mas na parte das vezes é isso. Então tem muito estúdio saindo. A gente foi um pouco nessa linha dos workpods quando a gente começou a pensar o que fazer com o NR, né? Falou, puta, flat, mais 20, 25 e tal. Vamos fazer isso, testar, né? Uma Então, se der alternativa certo, a gente... diferente, né? Sai da... Mas, assim, você que é o expert no mercado, assim, falar... Eu tenho medo, assim, que eu acho que é um mercado que é limitado, né? Muito investidor. O que você está sentindo aí nas suas análises? A gente vai começar a ter um volume de entregas importante a partir do ano que vem, né, Mangabeira? Vamos ter aí ao redor, só no ano que vem deve ser entregue perto de 15 mil estúdios. Então, Um quarto e na aí cidade a de São Paulo, questão é a só no seguinte, ano ó, que vem. Entregues, chave na mão. a questão que vai ter que se ver é o negócio, pelo menos eu acho que a maior parte é investidora, dá rentabilidade ou não dá? Então, agora que vai ver se tem locação, né? E veja, todo o mercado de locação ele tem um período de vacância inicial que é mais alto. Porque como você Tem entrega um obra. volume muito grande, um prédio com 200 apartamentos, se ele tiver 20% de vacância no primeiro, porque coloca tudo para locação quase, né? Então, no primeiro mês está 85% de vacância. No terceiro mês ainda tem 70%, 60% de vacância. Então, demora para a vacância cair do prédio, porque é natural, Demora. não tem uma enxurrada de Sim, gente para alugar um lugar. exatamente. E isso, no início, gera, portanto, uma pressão de baixa de preço, porque se a vacância é alta, é aquele negócio. Eu espero girar um pouco para alugar num outro patamar, eu alugo mais baixo no começo, né? Tem os diferentes Então, perfis. mas tem mercado ou não tem? Vai saturar ou não? O que você acha? Eu acho que as empresas, de maneira geral, Mangabeira, já perceberam que o mesmo volume não pode permanecer de lançamentos. Então, a tendência é cair o volume de lançamentos. Já a partir agora desse final de ano, começo do ano que vem, a tendência é cair. Porque quando nós falamos com os principais fundos e com as principais incorporadoras, claramente todo mundo já percebeu que foi lançado bastante. E todo mundo tem essa preocupação que você reportou aqui. Será que tem mercado para tudo isso? Será que o investidor vai ter esse mesmo apetite? Então, isso me dá pelo menos um pouco de tranquilidade de que aquela curva que estava numa alta assim enorme, né? Ela já inclinou e começa a inverter para a redução do volume de lançamentos. Agora, Manga, para a parte final aqui, eu queria entender um pouquinho da tua expectativa. O que vai ser a Tecnisa daqui a 1 ano e meio e o que vai ser a Tecnisa daqui a 5 anos? Nossa, 5 anos a gente começou a pensar. A gente está no meio de uma retomada muito forte, né? A gente vai fechar esse ano dentro daquele guidance, né? Vai dar 1,bi alguma coisa. E eu acho que assim, a ideia da Tecnisa, no primeiro momento, é passar, porque você começa essa retomada, não dá para sair crescendo tão rápido, porque você tem uma necessidade de caixa muito alta, né? Então, o que a gente faz? A gente vai regulando o nosso tamanho de acordo com o que a gente
consegue fazer de negócio. Às vezes eu compro um terreno em dinheiro, entra lá alguém, puta, faço um fundo permuta, tal, perco um pouquinho na margem, mas pego um dinheiro, vou, compro outro terreno, enfim. Então a gente vai rodando o dinheiro de forma que a gente tem um caixa de segurança, um índice de endividamento também dentro dos limites que a gente tem aprovado com o conselho, né? E com um bi 200, né? Então, você quer chegar em 3 bi? Hoje eu vou falar não está na nossa estratégia. Pode ser que daqui, acho que 1 ano e meio, você falou, é curto. Então, daqui 1 ano e meio nós vamos estar fazendo um novo ano de buscar, no mínimo, manter o mesmo patamar. No mínimo, que é o que toda empresa faz, tem que ter algum crescimento, a gente tem que ver o que vai dar para fazer. Depende um pouco do Jardim das Perdizes, enfim, né, tem a história da CEPAC que eu falei, acho que vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir lançar todos aqueles que também fazem um pouco do pipeline lá para frente, né? Então, eu vejo isso, é uma empresa que está com caixa saudável, uma equipe super enxuta, DNA controlado, balanço ainda não está aparecendo os resultados porque parou de lançar, enfim, falta POC, e eu estou lá para ajudar, né? Eu estou com a área comercial, marketing e incorporação, e a gente agora estamos fazendo um puta trabalho na área de marketing com comercial, que normalmente são 2 áreas que tem uma farpa, né? Por isso que é bom estar sobre a mesma gestão, Mangabeira. Porque então, daí não fica cada um puxando para um lado. Né? Aí ajuda, né? Até a gente tá, fazendo uns negócios super bacanas, assim, de integrar, ter indicador de lead, conversão, vai ficar um negócio top. Legal. Mangabeira, olha, foi um prazer enorme falar com você aqui, né? É uma pessoa muito bacana, conhece muito de mercado. Fico muito feliz de você estar aí na Tecnisa, ajudando a liderar essa nova fase da empresa. Queria as suas palavras finais aqui, então, Mangabeira. Eu que agradeço aí você, o convite, imagina as palavras aí do Fábio. O Fábio é um parceiro nosso, a gente direto faz trabalhos com a Brain, e, enfim, recomendo aí. Obrigado, Mangabeira. Estou à disposição, Fábio, se precisar. Que bom. Pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo, marcar aí nas redes sociais e, em especial, conferir em detalhes esse case, que até agora eu não ouvi ninguém com um case tão diferente quanto o de vocês, Manga, e, portanto, desejo um super sucesso. E o meu filho, o meu sentimento como estrategista é que vai dar certo. Vamos ver, hein? Logo, logo já vamos saber. Show de bola. Obrigadão.